Naquela manhã eu vi uma jovem correndo pelo deserto, fugindo de um casamento que podia custar a própria vida. Atrás dela, homens armados se aproximavam. Eu não perguntei o nome nem a história, apenas estendi a mão e disse uma única palavra que mudaria tudo: suba. Se essa história tocar seu coração, curta e deixe um comentário. Diga também de qual cidade você está assistindo. Tem uma certa habilidade em desaparecer que você só aprende quando a vida te obriga. Não é uma coisa que se decide numa tarde. É um processo lento, como a erosão que o vento faz nas pedras do cerrado, que vai tirando camada por camada até restar só o essencial, só o duro, só o que não cede mais. Foi isso que aconteceu comigo. Fui perdendo os contornos aos poucos, primeiro o nome, depois a reputação, depois a vontade de ser visto, até que me tornei parte da paisagem como os gameleiros retorcidos que crescem sozinhos nas beiras dos barrancos, sem que ninguém plante, sem que ninguém cuide, sem que ninguém pergunte por que ainda estão de pé. Me chamo Evaldo, 40 anos. Faço minha vida numa cabana de adobe entre as serras do norte de Minas Gerais, numa região tão esquecida que até o nome no mapa parece uma piada. Serrote Fundo, um lugar que não consta em nenhum roteiro, não aparece em nenhuma placa, não existe para quem não nasceu dentro dele. Cheguei aqui faz 6 anos, com as costas marcadas pelo sol de Goiás, os bolsos vazios e uma fama que não era minha, mas pesava igual. Antes disso, trabalhei por quase 10 anos numa fazenda grande no sudoeste goiano, na terra de um homem cujo nome eu evito pronunciar mesmo hoje, mesmo aqui, mesmo sozinho, porque parece que dizer o nome dele em voz alta ainda traz alguma coisa ruim no ar. Trabalhei honesto, cuidei do gado como se fosse meu, consertei cerca, organizei parto de novilha às 3 da manhã, fiquei doente sem pedir dispensa, ganhei a confiança dos outros peões e a consideração dos capataz. Durante 9 anos, fui o tipo de empregado que todo patrão quer, mas poucos reconhecem. Num agosto seco, com o capim queimado e o gado magro, desapareceu o dinheiro do cofre da sede. Uma quantia grande. O tipo de quantia que muda a vida de quem pega ou destrói a vida de quem é acusado. Me acusaram a mim. Não tinha prova nenhuma, mas prova naquele tipo de lugar, com aquele tipo de homem no comando, é detalhe. O que existia era a decisão de que alguém precisava pagar, e eu era o mais conveniente. Solteiro, sem família de peso na região, sem advogado, sem padrinho político, fui dispensado com ameaça de processo e antes que o processo chegasse, meu nome já tinha chegado. Espalharam cartaz com minha foto em 3 municípios. Diziam que eu era ladrão. Alguns disseram coisas piores. Aprendi o que significa ter um nome sujo num lugar pequeno. As pessoas param de te olhar nos olhos. Depois param de te atender no mercado. Depois param de te alugar quarto. Você começa a entender que não é só a sua dignidade que vai embora, é a sua existência social inteira. Você vira um vulto que circula nas bordas das coisas, que compra o que precisa nas últimas horas do dia, que dorme onde consegue, que caminha encurvado não de vergonha, mas de cansaço de ter que se justificar o tempo todo sem que ninguém escute. Vim parar aqui por acidente, ou por destino. Ainda não sei a diferença direito. Estava passando pelo norte mineiro a cavalo, num percurso que não tinha destino definido, só tinha a direção de me afastar de onde me conheciam. Meu cavalo, um 1/4 de milha russo que tinha salvado de um leilão de descarte anos antes e que chamava de Cinza, tropeçou num buraco e ficou mancando por 3 dias. Parei na beira de uma serrana para esperar ele melhorar. Encontrei a cabana abandonada, o poço com água, uma mangueira antiga no fundo do quintal e fiquei. Primeiro pensei em 2 semanas, depois o inverno chegou mais cedo. Depois percebi que não tinha mais lugar de volta. A cabana tinha paredes grossas de adobe que guardavam o frescor durante o dia e soltavam calor à noite.
tinha um fogão de lenha com duas bocas. Tinha uma janela pequena que dava para o lado do levante, e pela manhã, quando o sol vinha, entrava uma luz cor de cobre que aquecia o rosto antes mesmo do café ferver. Fui consertando o que precisava ser consertado. Tirei o mato do entorno. Cavei uma vala para escoar a água da chuva. Plantei milho, plantei mandioca, tentei feijão 3 vezes até conseguir. Aprendi a domar cavalos selvagens que os fazendeiros da região capturavam nos fundos das serras e não sabiam o que fazer. Chegavam de vez em quando, sempre com cuidado, sempre sem me perguntar muito. Deixavam o animal preso na mangueira improvisada que construí e voltavam semanas depois para buscar um bicho diferente, mais manso, mais educado. Pagavam em mantimento, farinha, sal, às vezes carne seca, nunca muito, o suficiente para eu continuar existindo sem precisar aparecer. Minha vida tinha uma regularidade que beirava o monástico. Acordava antes do sol, colocava água no fogo, ia ao poço. Verificava os animais, tomava o café olhando a luz mudar de tom na parede de terra vermelha do barranco, lá do fundo. Depois o trabalho, o silêncio, o almoço sozinho, mais trabalho, o fim da tarde com as cigarras ensurdecendo tudo, o jantar, a noite. As estrelas aqui são absurdas, largas, próximas demais para quem está acostumado com céu de cidade. Às vezes, ficava do lado de fora até tarde, só olhando para cima, não pensando em nada específico, só deixando o tamanho daquilo me lembrar que meus problemas, por maiores que parecessem, eram pequenos demais para o universo se importar. A solidão tinha parado de doer faz tempo, tinha virado textura, tinha virado o material de que minha vida era feita. Não é que eu não sentisse falta de gente. Sentia. Mas aprendi a distinguir falta de gente de falta de paz. Nas últimas relações humanas que tive, antes do isolamento, a paz nunca veio junto. Veio briga, veio desconfiança, veio traição, veio acusação. A solidão, por mais pesada que fosse, era honesta. Ela não prometia o que não podia cumprir. Tinha um rádio a pilha que funcionava quando queria. Às vezes pegava uma rádio AM de Montes Claros que tocava música antiga, forró de viola, toada de boiadeiro. Nesses momentos, eu parava o que estava fazendo e ficava escutando com a mesma atenção que se tem numa missa, como se a música fosse um recado de alguém que se foi e deixou a voz gravada no ar. Pensei em mulher nesses anos todos. É claro que pensei. Não sou de pedra, nem sou de madeira. Mas pensei da forma que se pensa numa coisa que pertence a outra dimensão de existência, como quem olha foto de país que nunca vai visitar. Tinha tido uma relação longa anos atrás, antes de tudo desmoronar. Uma mulher chamada Fernanda, que era professora numa cidade pequena de Goiás, e que me olhava com um tipo de paciência que eu nunca soube merecer direito. Quando minha vida explodiu, ela tentou ficar. Mas ficar do lado de quem é chamado de ladrão em cartaz, espalhado pela cidade pequena, tem um custo alto demais para qualquer um. Não guardo mágoa, guardo saudade, que é diferente. Nas manhãs mais duras, quando o frio da madrugada ainda estava nos ossos e o café não aquecia rápido o suficiente, eu ficava olhando para o caminho de terra que subia pela serra e pensava que naquela direção existia um mundo inteiro que tinha decidido seguir em frente sem mim. E às vezes doía tanto que eu precisava sair e trabalhar até o corpo pedir pausa, porque o trabalho físico tem essa serventia que nenhum remédio tem. Ele ocupa o lugar onde a dor mora, pelo menos por algumas horas. Era uma vida pequena, era uma vida dura, mas era minha e ninguém podia me tirar mais nada dentro dela. Foi numa manhã como essas que tudo mudou. O sol tinha chegado cedo e forte, daquele jeito que o norte mineiro tem em setembro, que parece que o calor desce de cima e sobe de baixo ao mesmo tempo, que a poeira vermelha da estrada fica suspensa no ar como se não soubesse onde cair. Eu estava consertando o mourão de uma porteira no lado leste da mangueira, com o martelo na mão e o suor descendo pelo pescoço, quando Cinza ficou inquieto.
Cavalo inquieto, sem motivo aparente, é sinal de alguma coisa. Parei o que estava fazendo e olhei para o caminho lá embaixo, o único caminho que levava até minha cabana. Um fio de terra vermelha entre o cerrado seco. Tinha poeira se levantando no horizonte. Muita poeira, do tipo que não é feita por vento. Era feita por movimento. Fiquei parado com o martelo na mão, olhando. Primeiro vieram os cavalos, depois os homens armados, e então eu a vi correndo. Ela vinha descalça. Isso foi a primeira coisa que registrei com clareza. Os pés no chão de terra vermelha, sem sandália, sem nada, pisando naquele chão de caatinga que tem pedra pequena espalhada por toda parte. Aquele tipo de pedra miúda e afiada que corta sem que você perceba no começo, que só dói depois quando a adrenalina baixa. O vestido era claro, devia ter sido branco ou quase isso em algum momento, mas estava rasgado na lateral, com uma mancha escura que podia ser lama ou sangue, ou as duas coisas misturadas. O cabelo estava solto e desfeito, metade na frente do rosto, e ela não parava para tirá-lo dos olhos. Vinha correndo com tudo, com os braços abrindo o ar, como se isso ajudasse a ir mais rápido. E tinha sangue no rosto. Não muito, mas tinha. Uma marca vermelha que vinha da testa e escorria junto com as lágrimas. E as lágrimas eu vi de longe, porque o sol dava de frente nela naquele momento e iluminava tudo com uma crueldade que o sol do sertão tem de fazer. Ele não esconde nada, ele mostra tudo com precisão de ferimento. Os homens vinham atrás, 6, 7, não parei para contar direito. Vinham a cavalo, não na disparada, porque a distância entre eles e ela era confortável demais para precisar de pressa. O tipo de perseguição que não tem urgência, porque o perseguidor sabe que o desfecho já está definido. Esse tipo de calma é mais aterrorizante que a correria. Eu conhecia aquele tipo de calma. Já tinha visto antes. Fiquei parado por talvez 3 segundos, que me pareceram muito mais longos, com o martelo na mão, calculando. Não sei bem o que calculei. Não foi racional. Não foi estratégico. Foi uma coisa que acontece no fundo do peito antes que a cabeça organize qualquer argumento, uma espécie de reconhecimento que dispensava explicação. Eu sabia o que estava vendo porque já tinha sido o que estava sendo perseguido. Montei no cinza num movimento só. Fui até ela pelo caminho lateral, pelo descampado entre o cerrado, cortando a diagonal para chegar antes dos outros. O cinza entendeu o que eu queria, sem que eu precisasse forçar. É isso que acontece quando você convive com um animal por anos. Ele aprende sua intenção antes da sua voz. Voamos pelo capim seco. Cheguei ao lado dela a uns 300 metros dos homens. Ela parou de correr quando me viu chegar. Por um segundo, vi o medo dobrar no rosto dela. O tipo de medo que não distingue mais de que lado vem o perigo, que trata tudo que se aproxima como ameaça. Era um medo legítimo. Era o medo de quem já foi traído por todo mundo que disse que ajudava. Parei o cinza na frente dela. Olhei para o rosto dela. Ela era jovem. 20 e poucos anos, talvez. Os olhos eram escuros e fundos e estavam cheios de uma exaustão que vai além do cansaço físico, aquela exaustão de quem carrega peso por tempo demais. Eu disse uma palavra. Disse, suba. Ela ficou me olhando por um segundo que durou uma vida. Procurava alguma coisa no meu rosto, algum sinal, alguma confirmação ou negação do que devia fazer. Não sei o que encontrou. Sei que estendeu a mão. Segurou minha mão como quem segura a borda de um poço quando está caindo. Subiu. Parti. O cinza é um animal extraordinário. Tem 16 anos e ainda corre como se o tempo não tivesse chegado nele. Dei a ele o sinal que só ele entende, um leve aperto com o joelho esquerdo e um afrouxamento nas rédeas, e ele respondeu com tudo que tinha. Os homens atrás de nós gritaram alguma coisa que o vento comeu antes de chegar aos meus ouvidos. Não olhei para trás. Aprendi faz tempo que olhar para trás enquanto corre não te mostra nada útil, só te rouba a atenção do que está na frente. Cavalgamos por quase 2 horas. Entrei pelo caminho que passa pela gruta da Pedreira Velha,
Um percurso que eu havia traçado mentalmente durante anos de exploração solitária pela região. Um labirinto de paredes de pedra e vegetação fechada, onde cavalo a cavalo você tem chance razoável se souber onde vai. Quem não conhece aquele caminho perde tempo e perde rumo. Eu conhecia cada curva. Ela ficou agarrada às minhas costas durante todo o percurso, sem dizer uma palavra. Sentia os braços dela em volta da minha cintura, firmes, com uma tensão muscular que eu sabia que não era conforto, era sobrevivência. Às vezes, sentia o tremor. Não o tremor do frio, que não havia, mas o tremor de quem ainda está em choque, de quem o corpo ainda está processando tudo aquilo que a mente ainda não conseguiu organizar em palavras. Quando parei o cinza na beira do riacho seco, que ficava a uns 200 metros da cabana, o sol já estava na metade do caminho do poente. A luz tinha mudado de cor, do amarelo duro de meio-dia para o laranja espesso do fim de tarde, e as sombras das serras compridas se alongavam pelo vale como dedos apontando para o leste. Ela desceu do cavalo devagar. As pernas tremeram quando o pé tocou o chão. Se segurou no estribo por um momento. Fui buscar o cantil que trazia sempre no arreio. Dei a ela sem falar. Bebeu muito. Quando abaixou o cantil, os olhos estavam mais presentes, como se a água tivesse trazido ela de volta de algum lugar distante. Me olhou. Quem é o senhor? A voz era rouca, gasta. Ninguém, respondi. Mas minha cabana é ali. Ela olhou na direção que indiquei. Depois me olhou de volta. Estava fazendo o mesmo cálculo que qualquer pessoa sensata faria. O que é pior? O que eu sei que há atrás de mim ou o que eu não sei que há na frente? Fez o que toda pessoa corajosa faz quando não tem mais opção boa. Escolheu o desconhecido. Seguiu. A cabana era simples demais para chamar de acolhedora em qualquer sentido decorativo, mas tinha paredes sólidas, tinha telhado que não deixava a chuva entrar mais desde que eu reformei com telha de barro novo, tinha um catre de madeira que eu havia feito com tábua de gameleiro e couro curtido, tinha o fogão, tinha a luz de querosene que eu acendia nas noites sem lua. Entrou devagar, olhando tudo com aquela atenção de quem está mapeando saídas ao mesmo tempo que mapeia ameaças. Eu fui buscar água limpa no poço. Trouxe numa bacia de ágata azul a única coisa bonita que eu tinha na cabana, que havia achado enterrada no quintal quando cheguei e lavado com cuidado e guardado sem saber por quê. Trouxe um pano limpo que usava para limpar ferramenta, mas que estava lavado. Coloquei na beira da bacia. Para limpar o ferimento, disse. Ela olhou para mim. Depois olhou para a bacia. Obrigada, disse num volume que era quase só movimento de lábio. Saí da cabana e fui cuidar do cinza do lado de fora. Fiz isso não por falsa delicadeza. Fiz porque precisava de um momento para entender o que tinha acabado de acontecer. Fiquei na mangueira, tirando a sela do cinza, passando a mão no pescoço suado dele e fui devagar reassimilando a sequência de eventos. Tinha uma mulher desconhecida dentro da minha cabana. Tinham homens armados que eu não sabia quem eram, nem o que queriam, além do óbvio. Tinha eu, com meu nome sujo e minha vida construída à base de invisibilidade, que tinha decidido aparecer. O cinza me olhou com os olhos escuros e grandes que cavalo tem, aquele olhar que parece que entende, mas não julga. Eu sei, disse a ele, eu também não sei o que eu fiz. Quando voltei para dentro, a bacia tinha água rosada, e ela estava sentada na cadeira de madeira ao lado do fogão, com o pano dobrado sobre o joelho. O ferimento na testa era uma corte superficial, não profundo o suficiente para ponto, mas do tipo que sangra com vontade. Ela já tinha limpado. Estava mais calma agora, pelo menos superficialmente, a calmaria de quem parou de correr, mas ainda não soltou o medo, só o prendeu num lugar mais fundo temporariamente. Coloquei feijão com carne seca no fogo. Não perguntei se queria. Quem corre descalço em setembro no norte mineiro quer comida. Isso não precisa de pergunta.
Ela ficou me olhando cozinhar por um longo tempo sem dizer nada. Eu fiquei cozinhando sem perguntar nada. Esse silêncio era pesado, mas não era incômodo. Era o tipo de silêncio que dois estranhos fazem quando a situação já falou o suficiente por ambos e as palavras viriam na hora que viessem, sem precisar ser convocadas. Quando o feijão ficou pronto, servi em 2 pratos de esmalte branco. Coloquei na mesa. Sentei do lado oposto. Ela comeu. Comeu muito, do jeito que come quem estava com fome de verdade. Não a fome de quem saltou uma refeição, mas a fome de quem estava contando o que comia faz mais de um dia. Eu comi, olhando para o prato. Depois do jantar, o silêncio voltou, mas diferente, mais leve. A barriga cheia tem essa capacidade de reduzir a urgência de tudo. Posso ficar essa noite? Ela perguntou por fim. Pode ficar o tempo que precisar, respondi. Não sabia ao dizer isso que aquela frase ia mudar as 2 vidas. Ainda não sabia quem ela era. Ainda não sabia quem eram os homens. Ainda não sabia que o passado dela e o meu estavam amarrados num nó que o destino tinha feito anos antes, no mesmo lugar, com o mesmo homem no centro. Mas isso viria. Essa noite ela dormiu no catre. Eu dormi na rede do lado de fora, debaixo do telheiro, ouvindo as cigarras e olhando as estrelas, com o cinza preso na mangueira próxima, com o ouvido atento a qualquer som que não fosse o som comum daquela serra que eu já sabia de cor. Nada veio nessa noite, mas eu sabia que algo grande tinha começado. Aprendi faz tempo que confiança não se pede. Ela vem ou não vem, no tempo dela, no jeito dela. Nos primeiros dias, ela mal falava. Acordava antes de mim, às vezes, o que me surpreendia, porque eu tinha o sono leve de quem aprendeu a dormir com um olho aberto, e ela conseguia se mover pela cabana sem fazer barulho. Encontrei ela de manhã, sentada na pedra grande que havia na beira do barranco, olhando o vale ainda na escuridão do amanhecer, com os joelhos puxados para o peito e os braços em volta das pernas. Parecia uma pedra dentro da outra pedra. Não cheguei perto. Fui buscar água no poço, acender o fogo, fazer o café. Quando estava pronto, levei uma cuia e deixei na pedra perto dela sem dizer nada. Voltei para dentro. Minutos depois, ela entrou com a cuia vazia e colocou na pia de pedra com uma delicadeza que parecia agradecimento feito gesto. Era isso entre nós no começo. Gestos no lugar de palavras. Me contou o nome no 3º dia, de passagem, como quem lembra de uma coisa que tinha esquecido de mencionar. Sou Mirella, disse, enquanto ajudava a dobrar um lençol que eu lavara. Euvaldo, respondi. Ela repetiu o nome baixinho, testando o som. Depois voltou a dobrar o lençol. Nas primeiras noites, eu ouvia ela chorar. Não era um choro alto, não era um choro que pedia atenção. Era o tipo de choro que a pessoa faz quando pensa que ninguém está ouvindo. Aquele choro contido, sufocado no travesseiro, que é mais exaustão do que tristeza, mais descarga do que desespero. Fiquei na rede do lado de fora, ouvindo sem fazer nada, porque aprendi também que certas dores precisam de testemunha silenciosa, não de intervenção. Durante o dia, ela me observava trabalhar. No começo, só observava, sentada à distância, sem oferecer ajuda. Eu não pedi ajuda. Não era o momento. Continuei com minha rotina como se ela não estivesse lá. Não por indiferença, mas porque imagino que o maior presente que você pode dar a alguém que passou por aquilo era exatamente isso. Existência sem exigência. Não te estou olhando. Não estou te avaliando. Não preciso de nada de você, além de que você respire. No 5º dia, ela apareceu do meu lado enquanto eu consertava a cerca do lado norte. Ficou parada um tempo. Depois disse... Me ensina? Ensina o quê? Não especificou. Mas eu entendi. Queria aprender a ser útil naquele espaço. Queria ter uma tarefa, uma razão, uma ocupação que não fosse só esperar. Dei a ela o alicate de arame e mostrei como torcer as espirais para prender o arame farpado no mourão. Ela tentou.
Errou a primeira vez, a segunda ficou melhor, a terceira ficou razoável. Não disse nada quando errou. Só mostrei de novo. Ela teve o pudor de não pedir desculpa por não acertar de primeira, o que me agradou. Gente que se desculpa demais carrega culpa demais, e culpa demais paralisa. Trabalhamos lado a lado até o fim da tarde, sem trocar mais do que 10 palavras. Mas havia ali uma comunicação, no ritmo compartilhado, no movimento sincronizado de puxar o arame, torcer, apertar, no jeito que ela me passava a ferramenta certa antes que eu pedisse, depois de observar 2 ou 3 vezes quais eu usava em qual sequência. Naquela noite, enquanto jantávamos, ela disse: "O senhor não me perguntou nada." "Não perguntei?" confirmei. "Por quê?" Pensei antes de responder. Não porque a resposta fosse complicada, mas porque queria acertar as palavras. Porque quando eu precisei que ninguém me perguntasse, ninguém respeitou isso. Me perguntaram, me julgaram, me acusaram. Aprendi que, às vezes, a melhor coisa é calar. Ela ficou me olhando por um momento, os olhos escuros, fundos, com alguma coisa se movendo dentro deles que eu não soube nomear direito. "Você foi acusado de alguma coisa", disse ela. Não foi pergunta. Fui. Era verdade? Não. Ela assentiu devagar, como quem confirma uma suspeita que já tinha. "Eu acredito em você", disse. Não sei por que aquelas 4 palavras pesaram tanto. Talvez porque fazia anos que ninguém as dizia. Talvez porque vinham de alguém que não tinha razão nenhuma de mentir a meu respeito. Talvez só porque é isso o que a gente mais precisa na vida. Alguém que olhe nos olhos e diga: "Acredito em você." Senti um nó na garganta que não esperava. Abaixei os olhos para o prato. "Obrigado", disse num volume que quase não existiu. Os dias foram passando e ela foi se abrindo como se abre a flor do cerrado, que não tem pressa, e que quando vem é linda exatamente por isso. Contou primeiro as coisas pequenas, que gostava de café forte, mas não muito quente, que tinha medo de cobra desde criança, que sabia bordado e que nunca tinha tido a quem ensinar. Depois, as coisas maiores, que a mãe havia morrido quando ela tinha 11 anos, de uma febre que os médicos de Januária demoraram 3 dias para diagnosticar. 3 dias que foram a diferença entre a vida e a morte de uma mulher, que, pelo que Mirella descrevia, era o único calor daquela casa grande e fria. Depois da mãe, o pai tinha virado outro homem. Ou talvez o homem que sempre foi, sem que ninguém percebesse, porque quando tem mulher presente, tem um freio que sem ela desaparece. Ele era fazendeiro poderoso, com terras que se espalhavam por 2 municípios, com peões que obedeciam por medo, com influência que chegava em delegacia e em cartório. Era o tipo de homem que a região conhece como coronel. Embora não use mais esse título, porque o tempo mudou os nomes, mas não mudou as estruturas. Mirella cresceu dentro daquela casa, como planta crescendo dentro de um vaso pequeno demais. Tinha tudo material e nada humano. Tinha roupas, tinha comida, tinha escola por um tempo, mas não tinha escolha. Não tinha voz, não tinha o direito básico de dizer não. Quando o meu pai me chamou para dizer que eu ia me casar, ela contou uma noite, com a voz plana, o tipo de voz que a pessoa usa quando narra uma coisa que já processou emocionalmente em camadas, mas que ainda carrega peso. Eu pensei que fosse engano. Pensei que eu estava entendendo errado. Não entendia errado. "Quem era o homem?" perguntei. Ela disse o nome. E o mundo deu uma virada dentro de mim que eu não esperava, porque eu conhecia aquele nome muito bem. Era o nome do homem para quem eu havia trabalhado por 9 anos em Goiás. Era o nome do homem que havia me destruído. Era o nome que eu evitava pronunciar como se ele tivesse poder próprio. Fiquei quieto por um longo tempo. Ela percebeu. "Você o conhece?" "Conheço", disse. A voz saiu diferente, mais baixa, mais áspera. Ela me olhou com aquela atenção total que ela tinha desenvolvido. O olhar de quem aprendeu a ler subtexto por necessidade de sobrevivência. "Como assim?" perguntou. "Era meu patrão", disse.
por quase 10 anos. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os silêncios anteriores. Era o tipo de silêncio que acontece quando duas histórias separadas se encontram e as pessoas percebem que o fio que as liga é mais antigo e mais denso do que qualquer uma delas suspeitava. Fora o rangido do vento na telha, fora o som distante do gado. Ela disse baixinho: "Então você sabe." "Sei", respondi. "Sei mais do que devia. Tem uma tempestade no norte de Minas Gerais que não é como tempestade de outros lugares. Não vem devagar, não dá aviso gentil, não escurece aos poucos enquanto o vento fresco vai chegando e as pessoas têm tempo de fechar janela e guardar roupa do varal. Ela aparece no horizonte como parede, densa e escura como fumaça de incêndio, e em 40 minutos já está em cima de você com tudo que tem, com a chuva grossa que bate horizontal e o trovão que sacode o chão e o relâmpago que abre o céu em racha. Essa tempestade veio no 12º dia depois que Mirella chegou. Eu tinha saído cedo para verificar o gado que mantinha numa pastagem a uns 2 quilômetros da cabana. Eram 8 reses, animais pequenos que eu havia adquirido ao longo dos anos como forma de ter reserva, nada grande, nada que exigisse peão, mas precisavam de atenção diária, especialmente em época de mudança climática, quando o calor seco vira úmido de repente e o bicho fica desorientado. Quando olhei para o oeste no começo da tarde, a parede escura já estava formada. Não tinha como chegar de volta antes dela. O gado já estava agitado, movendo em círculo pequeno dentro do pasto, que é o sinal que conheço de animal, sentindo o que vem. Abri o portão para o curral coberto que ficava naquela pastagem, toquei o gado para dentro, fechei. Montei no cinza e parti. Não cheguei. A chuva me pegou a uns 800 metros da cabana, na parte do caminho que atravessa a baixada. Em 3 minutos, o chão virou lama. Em 5, a baixada estava enchendo com a água que descia das encostas com velocidade que não se consegue nadar contra. O cinza empacou. Cavalos sabem quando não devem prosseguir. E ele ficou firme com as patas abertas na beira do que estava virando correnteza. Voltei. Subi pelo caminho da encosta, mais longo, mais alto, mais seguro. A chuva no rosto cortava como estalo de chicote. A visibilidade estava em metros. Não havia relâmpago por enquanto. Mas o trovão roncava baixo e constante, o tipo que sente no osso. Demorei quase 2 horas para chegar à cabana pelo caminho alternativo. Quando cheguei, vi a luz de querosene na janela, e ao entrar, vi Mirella de pé ao lado do fogão com o rosto branco de preocupação, as mãos cruzadas na frente do peito, os nós dos dedos pálidos. Pensei que... Ela começou e parou. "Estou aqui", disse. Ela assentiu várias vezes seguidas. Rápido, o tipo de aceno que não é concordância, mas é liberação de tensão represada. Tirei o couro encharcado. Fui trocar de roupa. Quando voltei, ela tinha colocado água no fogo e tinha tirado da minha prateleira o vidro de cachaça que eu guardava para dias de frio intenso. Colocou na mesa sem perguntar. Não bebi. Não era o momento. Mas o gesto me disse alguma coisa sobre ela, que sabia cuidar, que queria cuidar, que tinha dentro dela uma capacidade de cuidado que anos de prisão doméstica não tinham conseguido apagar. A tempestade duraria a noite inteira. Em algum momento da madrugada, o relâmpago bateu perto, muito perto. O barulho foi simultâneo com a luz, que é quando você sabe que caiu no mesmo pedaço de chão que você ocupa. A cabana tremeu. A luz de querosene apagou com o impacto da pressão do ar. Ficamos no escuro. Ouvi ela respirar do outro lado do cômodo. A respiração estava acelerada. "Mirella", disse no escuro. "Estou aqui", ela respondeu. "Esse trovão não mata ninguém." Uma pausa. "Eu sei", ela disse, "mas fico com medo de outras coisas." Não perguntei o quê. Sabia o quê. Era o medo de que a tempestade facilitasse o acesso de quem a procurava. Era o medo de que a estrada ruim que geralmente nos protecionava ficasse trafegável com a chuva de um jeito diferente, por caminhos que a água abre quando flui.
Era o medo de que os homens estivessem esperando do lado de fora, pacientes, sabendo que a intempérie encurralava a presa. Esse medo não era irracional. Levantei. Fui até o canto da cabana, onde eu guardava a espingarda de cano longo que usava para afastar animal de rapina do curral. Verifiquei que estava carregada. Coloquei do lado da janela menor, a que dava para o acesso principal. Ela me ouviu se mover no escuro. "Tem alguém lá fora?" perguntou. "Não sei", respondi. "Mas se tiver, vamos saber." Fiquei sentado na cadeira ao lado da janela o resto da noite. Às vezes cochilava por minutos, a cabeça inclinando para o peito, o ouvido ainda em funcionamento mesmo quando os olhos fechavam. Ela também ficou acordada por muito tempo. Ouvia ela se mexer no catre, se virar, se mexer de novo. Em algum momento, quando o raiar do sol começava a clarear o lado leste, apesar da chuva que ainda caía mais fraca, ela disse: "Euvaldo, por que você me ajudou? Você não me conhecia. Podia ter me ignorado." Pensei por um momento real antes de responder. "Porque já fui o que estava correndo", disse. "E ninguém me ajudou." Silêncio. "Sinto muito", ela disse. "Não precisa sentir por mim", disse. "Mas talvez seja por isso. Quando eu vi você correndo, não vi uma estranha. Vi uma coisa que reconheci. A chuva batia no telhado em ritmo que estava diminuindo. Você achou que eu ia morrer?" Ela perguntou. "Achei que se ninguém fizesse nada, sim. E você fez alguma coisa." "Fiz. Por que dessa vez é diferente? Por que você por mim e não por você?" Essa pergunta ficou no ar por um tempo longo. Eu não tinha resposta pronta. Tinha sentimento, mas sentimento não é resposta. "Talvez", disse por fim, "porque quando é por mim, eu não tenho coragem. Mas quando é por outra pessoa, aparece uma coragem diferente, o tipo que você não sabia que tinha." Ela ficou quieta por um momento. Depois disse muito baixinho: "Entendo isso. Quando o sol saiu por fim, com aquela violência de sol pós-chuva no sertão, que parece que o mundo foi lavado e aceso ao mesmo tempo, a estrada lá embaixo estava intransitável. Lama vermelha por todo lado, as poças grandes como açudes improvisados, a baixada ainda com água correndo. Estávamos ilhados. Por quanto tempo ainda não sabia. O isolamento forçado tem uma característica curiosa. Ele cria intimidade onde a escolha teria criado distância. Ficamos presos por 4 dias. A estrada não secava. Toda vez que eu ia até a beira da encosta e olhava lá embaixo, via a mesma lama vermelha brilhando ao sol com a indiferença que a natureza tem para os planos dos homens. O cinza estava bem na mangueira, com ração e água. O gado estava no curral coberto da pastagem, e não era urgente por enquanto. As provisões da cabana aguentavam talvez 1 semana se fôssemos cuidadosos. Nesses 4 dias, conversamos mais do que em todos os dias anteriores juntos. Não porque decidimos, porque não havia mais o que fazer além de conversar ou ficar em silêncio, e o silêncio já tinha dado tudo que tinha a dar. Ela me contou sobre o homem com quem seria obrigada a se casar. O nome era Ferreira Neto, Sebastião Ferreira Neto, filho de uma família de grileiros que havia acumulado terra no norte goiano e no sul do Maranhão, ao longo de 3 gerações, usando métodos que não precisam ser nomeados para serem entendidos. Sebastião era o tipo de homem que, quando chega numa cidade pequena, muda a temperatura do ar, não pelo carisma, mas pelo medo que irradia. Alto, de voz mansa que contradiz a dureza dos olhos. O tipo que nunca precisa levantar a voz, porque a ameaça está sempre subentendida, embutida em cada frase como espinho escondido em veludo. Quando eu trabalhei para ele em Goiás, vi coisas, não coisas que eu pude provar, mas coisas que a gente vê e que ficam gravadas na memória como ferro quente em couro. A primeira esposa de Sebastião Ferreira Neto havia morrido num acidente de estrada numa madrugada de sábado. O carro tinha saído da pista numa curva que todos os moradores daquela região conheciam bem e evitavam à noite. O laudo disse acidente, o rumor dizia outra coisa.
Na noite anterior ao enterro, trabalhando tarde na cocheira que ficava próxima da sede, eu ouvi vozes. Vozes que não deviam existir naquela hora, com aquele tom, um resmungo baixo e constante de um lado, e do outro lado nada, que às vezes é pior que grito. Saí de lá sem entender completamente o que havia ouvido. Semanas depois, fui acusado de roubo e expulso. Nunca tinha conectado as duas coisas de forma direta. Mas agora, ouvindo Mirella, a conexão se formava com uma clareza que gelava. Ele era violento com a primeira esposa? Perguntei. Mirella me olhou por um longo momento. O que o meu pai me disse, ela disse devagar, é que ela era desequilibrada, que tinha problemas, que o acidente foi culpa dela. E você acreditou? Eu tinha 16 anos quando ela morreu, disse Mirella. Acreditava no que me diziam para acreditar. E agora? Ela fechou os olhos por um segundo. Agora não. Contei para ela o que havia ouvido naquela noite na cocheira. Contei com cuidado, sem exagerar, sem dramatizar, porque a coisa que ouvi já era pesada o suficiente, sem precisar de enfeite. Ela ficou muito quieta. Depois disse, o meu pai sabe disso? Não sei o que seu pai sabe, disse. Mas sei que seu pai fez negócio com ele. E negócio de terra não acontece às cegas. Essa verdade ficou no ar entre nós como fumaça pesada. O pai de Mirella. Um homem que a filha chamava de pai, mas que havia decidido sobre a vida dela como se fosse produto de inventário. Um homem que havia feito acordo com um outro homem perigoso e colocado a própria filha no centro do acordo como moeda de troca. Não era incomum naquele tipo de mundo. Era uma das coisas mais antigas e mais cruéis que o poder de terra produz. A ideia de que a filha pertence ao pai até que o pai decida a quem vai pertencer. Ela me contou sobre a noite da fuga. O pai havia chamado ela para a sala depois do jantar, com a compostura formal que ele tinha para assuntos que considerava encerrados. Disse a data do casamento. Disse o nome do noivo. Disse que as terras que a mãe havia deixado em nome de Mirella, terras que ela nem sabia que existiam, seriam transferidas como parte do acordo nupcial. Ela implorou. Disse que não queria. Disse que não o conhecia. Disse que tinha medo. O pai a olhou com um tipo de frieza que ela descreveu como a coisa mais assustadora que já viu no rosto de alguém. Não raiva, não crueldade expressiva, mas ausência. A ausência total de qualquer consideração pela filha como ser humano. E depois veio a bofetada. Foi o primeiro, ela disse. Mas eu soube que não seria o último. Naquela mesma noite, enquanto todos dormiam, ela havia pego as moedas que a mãe guardava escondidas num forro da cômoda. Uma reserva secreta que toda mulher daquele tipo de casamento aprende a fazer sem que o marido saiba. Saiu pela janela do quarto. Andou na escuridão por quase 3 horas até o vilarejo mais próximo. Pediu carona numa caminhonete de um vendedor ambulante que fazia a rota até Januária. Em Januária ficou 2 dias. Dormiu na rodoviária. Comeu o que os outros deixavam. E quando o dinheiro acabou e os homens do pai apareceram na cidade, ela fugiu de novo, a pé, para qualquer direção que não fosse de volta. Foi nessa fuga que eu a encontrei. Enquanto ela contava, eu me levantei e fui até a janela olhar o cerrado encharcado lá fora. Não porque não queria ouvir. Porque às vezes, a emoção que as histórias dos outros produzem na gente precisa de uma válvula de escape que não seja o rosto, que não seja a expressão, porque mostrar demais é se tornar o centro, e o centro naquele momento não era meu lugar. Senti as mãos ficarem pesadas. Senti um calor no peito que não era o calor do fogão. Mirella, disse para a janela. Sim. Você sabia das terras da sua mãe? Não, disse ela. Não sabia que existiam. Mas são suas. Sim. Ele disse isso na sala. Disse como se fossem moeda. Minha herança virou parte de um contrato de casamento que eu não assinei. Virei para ela. Isso é importante, disse. Ela me olhou com aquela intensidade que tinha desenvolvido. Por quê? Porque muda a natureza do que está acontecendo. Não é só um pai querendo casamento para a filha. É uma transação de terra.
E transação de terra tem registro, tem papel, tem como ser revertida. Ela ficou me olhando. Você sabe essas coisas. Aprendi as coisas difíceis, disse. Aprendi porque precisei. Ficamos olhando um para o outro no silêncio da cabana, com o som da chuva diminuída lá fora. E então eu lhe disse o que havia guardado, desde o momento que ela falou o nome de Sebastião Ferreira Neto. Contei tudo. Minha história inteira. Os 9 anos de trabalho honesto. O roubo que não cometi. Os cartazes. A fuga. Os 6 anos de invisibilidade aqui entre essas serras. Contei, e enquanto contava, senti uma coisa que não esperava. Alívio. O tipo de alívio que não tem nome na língua corrente, mas que existe. O alívio de ser inteiro diante de alguém, sem construção, sem filtro, com todas as partes, as bonitas e as que me envergonhavam. Ela ouviu sem me interromper uma vez. Quando terminei, ela disse: ele fez isso com você porque você estava perto quando não devia estar. Parei. Pensei. Sim, disse. Provavelmente. Você foi destruído para proteger o segredo dele. Provavelmente. Ela ficou olhando para o chão por um tempo. Então, disse por fim, eu não sou a única que ele prejudicou. Não, respondi. Não é a única. E nesse momento, algo mudou entre nós. Não era mais ele quem me ajudava, ou ela quem precisava. Era 2 sobreviventes do mesmo homem, sentados na mesma cabana de adobe no meio da serra encharcada, reconhecendo um ao outro com uma clareza que só a dor compartilhada produz. A estrada secou no 5º dia. Não completamente, mas o suficiente para que alguém determinado conseguisse passar com um animal ou com um veículo de tração. Eu sabia que a nossa janela de relativa segurança havia diminuído, e a tensão que havia recuado um pouco durante os dias de isolamento forçado voltou, mais densa, mais próxima. Naquela tarde, vendo a estrada lá embaixo de novo visível e um fio de poeira subindo no horizonte, que pode ter sido vento, mas também pode não ter sido, senti o peso do que estava por vir com uma nitidez física. Era um aperto embaixo do externo. Era uma rigidez nos ombros que não cediam mesmo quando eu tentava relaxá-los conscientemente. Fui até a pastagem verificar o gado. Quando voltei, havia pegadas de cavalo na beira da mangueira. Parei. Olhei para o chão com cuidado. As pegadas vinham do lado norte, que era o lado oposto à estrada principal, o lado que supostamente só eu conhecia. Eram frescas, não muito, talvez 2 ou 3 horas. Um animal, um cavaleiro. Entrei na cabana. Mirella estava sentada à mesa, com a expressão de quem já havia percebido. Vi as pegadas, ela disse. Vi também. Eram deles? Não sei quem mais passaria por aqui desse lado. Ela ficou quieta. O que a gente faz? Sentei na cadeira. Fiquei olhando para o fogão apagado por um momento. Então disse: temos que pensar no que está por vir, não no que já passou. Os dias seguintes foram os mais pesados que vivi naquela serra. Era a sensação de estar sendo cercado, sem ver os limites do cerco. Era acender o fogo de manhã e olhar pela janela antes de mais nada. Era o cinza ficando inquieto sem motivo aparente às vezes, o que em 6 anos havia aprendido a levar muito a sério. Era dormir com a espingarda ao lado. Era também ver Mirella carregando esse peso, com uma quietude que me impressionava e me doía ao mesmo tempo. Ela havia encontrado uma rotina dentro da cabana, tinha organizado a prateleira de mantimentos de um jeito mais eficiente, havia plantado um canteiro pequeno de tempero ao lado da parede de sombra, havia remendado com linha e agulha que eu tinha guardada sem uso uma das minhas camisas, que estava rasgada no ombro. Eram coisas pequenas, coisas de quem encontra na ocupação uma forma de não desmoronar. Mas eu via quando ela parava e ficava olhando para o nada. Via quando ela se levantava de madrugada, quando eu estava na rede lá fora e ficava na janela olhando o escuro da serra. Via quando ela abria a boca para dizer alguma coisa e fechava de novo, como se a frase tivesse ficado presa no caminho.
Uma noite, numa dessas noites que não dormia direito, ela veio sentar do lado de fora comigo. Era tarde. As cigarras tinham calado. As estrelas estavam largas e baixas, daquele jeito que as noites de setembro têm no Cerrado, que parece que você pode estender o braço e tocar a Via Láctea. Ficou sentada no chão ao lado da minha rede, sem pedir licença, sem perguntar se era bem-vindo. Ficou olhando para cima. Eu deixei. Ficamos por muito tempo sem falar. Depois ela disse: "Você tem medo de morrer?" A pergunta chegou com aquela leveza que as perguntas sérias às vezes têm, quando são ditas no escuro e sem olhar nos olhos. "Já tive mais", disse. "E agora?" Pensei. "Agora tenho mais medo de ter vivido pouco do que de morrer cedo." Ela processou isso. "O que é ter vivido pouco?" "Ter passado tudo sozinho", disse. "Ter se escondido tanto que quando olhava no espelho, não me reconhecia mais. Ter deixado a culpa por coisas que não fiz me diminuir a ponto de não me sentir com direito a nada." Ela ficou quieta. "Eu entendo isso", disse por fim. "Eu sei que entende. Eles ficaram me dizendo que eu devia ser grata, que tinha tudo, que qualquer coisa que eu sentisse diferente disso era ingratidão." Ela pausou. "Quando a gente ouve isso por tempo suficiente, começa a acreditar, começa a achar que o problema é você." Exatamente. O vento mexia no capim lá no fundo. Uma coruja fez seu som longe, na beirada da mata. "Mirella", disse, "você não vai voltar para aquela vida." Ela me olhou. "Você não pode garantir isso." "Não posso", concordei. "Mas posso dizer o que sei, que você saiu, que está aqui, que ainda está viva, e que pessoas que chegam até onde você chegou não voltam ao mesmo lugar." "De onde vem essa certeza?" "Não é certeza", disse. "É fé, que é diferente." Ficamos mais um tempo no silêncio, e então o cinza bufou forte na mangueira. Ficamos os dois imóveis. Era um bufar que eu conhecia. Era o bufar que ele fazia quando sentia presença estranha. Levantei devagar. Entrei na cabana. Peguei a espingarda. Voltei para a porta. A noite estava quieta, mas não estava vazia. Há um tipo de quietude que é ausência e um tipo que é contenção, e aquela era contenção. Era o silêncio de quem está parado e esperando. "Fica aqui", disse para ela. Saí. Fui até a mangueira pelo lado da parede, usando a sombra do telheiro. Ficava ouvindo, com a espingarda na mão e o coração num ritmo que eu fingia que não estava acelerado. Nada. Só o vento. Mas o cinza ainda estava tenso. Fui até o lado norte. Olhei. Escuridão e cerrado. Voltei. "Não vi nada", disse para ela. "Mas você achou que tinha algo." "O cavalo achou." Ela ficou me olhando. "Quanto tempo ainda?" Não precisei perguntar o quê. "Não sei", disse. "Mas sei que não posso continuar esperando que eles venham até aqui. Isso não funciona." "O que você quer dizer?" "Quero dizer que a defesa não é o suficiente", disse. "Em algum momento tem que ir ao encontro." Ela ficou muito quieta. "Você quer enfrentá-los?" "Quero", disse. "Mas do jeito certo. Com o que serve, não com o que machuca." Passamos aquela noite sem dormir direito. E na manhã seguinte, quando o sol nasceu e eu fui verificar o lado norte de novo, encontrei uma coisa que me fez parar com o suor gelando na nuca, apesar do calor já presente às 8 da manhã. Era um lenço vermelho amarrado em galho de gameleira. Sinal de que estavam aqui. Sinal de que sabiam onde estávamos. Sinal de que a janela que tínhamos estava se fechando. Fiz o café. Sei que pode parecer estranho. Tinha um lenço vermelho amarrado em galho do lado norte, sinalizando que homens armados sabiam minha localização, e eu fui fazer café. Mas é isso que você faz quando aprendeu que o pânico é o pior conselheiro que existe. Você faz café, você respira, você deixa a mente trabalhar no ritmo certo antes de decidir. Mirella viu o lenço. Não precisei contar. Ela foi comigo verificar e ficou parada diante do galho, com os braços cruzados no peito, abraçando os próprios cotovelos, o rosto fechado com aquela expressão que eu já havia aprendido a ler. Não era medo puro, era medo misturado com determinação.
O que você vai fazer? Ela perguntou. O que devia ter feito antes, disse. Ir até o vilarejo e falar com quem preciso falar. Ela me olhou. Isso é perigoso. Ficar aqui também é, disse. Pelo menos se eu for, vou sendo perigoso de forma ativa. Contei para ela o plano enquanto bebíamos o café. Durante os meses de isolamento naquela serra, eu havia construído algumas relações, poucas, discretas, mas reais. Havia um peão antigo chamado Domiciano, que havia trabalhado por anos para Sebastião Ferreira Neto e que havia sido mandado embora depois de testemunhar demais. Ele morava num vilarejo a uns 30 quilômetros chamado Volta Grande, e eu havia cruzado com ele 2 vezes em transações de gado. Havíamos trocado poucas palavras, mas o suficiente para que eu soubesse que ele carregava o mesmo tipo de peso que eu, o peso de quem sabe coisas que nunca pôde dizer. Havia também uma mulher chamada Dona Benedita, parteira e rezadeira, que circulava pelos vilarejos da região com um tipo de autoridade moral que não precisava de cargo ou de título. Ela conhecia todo mundo e era conhecida por não guardar segredo de injustiça. E havia um delegado em Januária, recém-chegado de Belo Horizonte, que eu nunca havia visto, mas que pelos relatos do vilarejo era diferente do tipo de delegado que a região conhecia, aquele delegado que chega e aprende rápido a quem pertence e a quem obedecer. Esse delegado era a minha aposta mais incerta, e era a mais importante. Você vai até Januária? Mirella perguntou. Vou. Mas primeiro vou ao Volta Grande, falar com Domiciano. Preciso saber se ele ainda está disposto a falar. Se estiver, levo ele comigo. E eu? Olhei para ela. Você fica aqui ou vem comigo? Essa escolha é sua. Ela ficou um momento. Se eu ficar aqui e eles vierem enquanto você estiver fora, terá o cinza, terá o caminho que eu vou te mostrar agora pela encosta que sai pelo lado sul. É mais longo, mas ninguém sabe que existe. E se você for e não voltar? Essa pergunta me chegou no estômago com um peso que não esperava. Não era pergunta retórica, era genuína. Era o medo legítimo de alguém que havia perdido antes e que sabia o que significava confiar e ser deixado. Não tenho garantia de voltar, disse, mas tenho intenção, e intenção ainda é alguma coisa. Ela ficou me olhando por um longo momento. Então disse, vou com você. Não discuti. Partimos antes do meio-dia. Ela montou atrás de mim no cinza como havia feito no primeiro dia, só que dessa vez diferente. Dessa vez era escolha consciente, não desespero. Ela se acomodou com mais calma, as mãos na minha cintura com uma firmeza que não era agarramento, mas era presença. O caminho até Volta Grande levava 3 horas pelo atalho que eu conhecia. Encontramos Domiciano na beira do campo, onde ele cuidava de um lote pequeno de terra. Era um homem de uns 50 e poucos anos, de ombros largos e curvados, como se o peso de muitas décadas tivesse se depositado neles fisicamente. Quando me viu chegar, ficou parado com a enxada na mão, me reconhecendo devagar. Quando viu Mirella, o reconhecimento foi diferente, mais imediato, mais pesado. Ela é filha do Lacerda, disse ele para mim, em voz baixa. É, disse. E você sabe do que estou aqui falar. Domiciano ficou olhando para os dois por um momento. Olhou para Mirella com uma expressão que não era suspeita. Era algo mais complexo. Era o olhar de quem está avaliando quanto custa falar contra quem pode se vingar. Faz tempo que carrego isso. Ele disse por fim. Eu sei, disse. Mas chegou a hora de largar. Ele ficou quieto por um tempo que pareceu muito mais longo do que foi. Depois disse, quando a gente vai? Chegamos em Januária ao final da tarde. A delegacia era um prédio baixo na rua principal, pintado de amarelo claro, com 2 carros da polícia estacionados na frente. Entrei. Pedi para falar com o delegado. A atendente me olhou com o tipo de avaliação que acostumei a receber. O olhar que mede se você é o tipo de pessoa cujo relato vai merecer atenção. Disse meu nome. Disse que tinha informações sobre um caso que envolvia terras e morte suspeita de anos atrás em Goiás. O delegado me recebeu em 10 minutos.
Era um homem jovem para o cargo, uns 40 anos, óculos de armação fina, camisa social aberta no colarinho. Me olhou com atenção genuína, o tipo de atenção que você reconhece porque é raro. Contei tudo. Contei minha história primeiro. Contei o que havia ouvido na cocheira. Contei o roubo falso, os cartazes, a fuga. Depois, Domiciano contou o que havia visto nos anos que trabalhou na propriedade. Depois Mirella entrou e falou do casamento forçado, das terras da mãe, do acordo entre os dois homens. O delegado ouviu sem interromper. Quando terminamos, ficou quieto por um momento. Então disse: "Isso é sério." "Eu sei que é sério", disse. "Vai mexer com gente grande." "Eu sei." Ele me olhou diretamente. "Você sabe que ao dar esse depoimento formalmente, você vai aparecer. Seu nome vai voltar à tona." "Sei." "Está preparado para isso?" Pensei durante um segundo real. Pensei em 6 anos de invisibilidade. Pensei em acordar todo dia com um nome sujo que não era meu. Pensei em Fernanda, em Domiciano, em Mirella. Pensei em tudo aquilo que se perde quando se deixa de existir para os outros. "Sim", disse. "Estou." O que veio depois daquele dia não foi rápido nem simples. Nada na justiça é rápido nem simples, mas foi real. O delegado abriu o inquérito. Acionou a polícia de Goiás. O nome de Sebastião Ferreira Neto foi levantado por ligação com a morte da primeira esposa e por coação e ameaça contra Mirella. O nome do pai de Mirella entrou por outro lado, o da tentativa de transferência forçada de herança legítima. No dia em que os mandados foram cumpridos, eu estava numa varanda de pensão em Januária, ouvindo o rádio, quando Domiciano entrou pela porta com o rosto diferente, com aquela leveza que aparece na face de quem largou um peso que carregava faz tempo. "Prenderam", disse ele. Não precisou dizer o nome, não disse nada por um momento. Depois levantei, fui até o lado de fora, olhei para a rua de Januária com o sol batendo nas casas de cal branca e senti uma coisa que não soube nomear. Não era alegria exatamente, era uma espécie de equilíbrio, como quando uma coisa que estava torta por muito tempo finalmente para de estar. Existem coisas que você não volta atrás depois de fazer. Não porque o antes desapareceu. O antes continua lá, em algum lugar da memória, com toda a sua textura e seu peso, mas você não cabe mais nele do mesmo jeito. É como tentar entrar numa roupa que você usava quando era mais novo e mais curvado, que ainda existe, que ainda é sua, mas que não serve mais da mesma forma. Voltei para a cabana na serra um mês depois. Precisei resolver coisas em Januária durante esse tempo. Depoimentos formais, assinaturas, encontros com o promotor que havia assumido o caso. Meu nome voltou à tona como eu sabia que ia voltar, mas de um jeito diferente do que temeu. Voltou em sentido contrário. Voltou como testemunha, como corroboração, como parte de uma história que outros também precisavam contar. Não recuperei os 9 anos. Não se recupera tempo. Mas recuperei o nome. Mirella ficou em Januária durante esse período, hospedada na casa de Dona Benedita, a rezadeira e parteira que havia se tornado uma espécie de âncora social para ela durante aquelas semanas difíceis. Dona Benedita era o tipo de mulher que a região do sertão produz às vezes, aquele tipo que carrega autoridade moral não pelo cargo que tem, mas pela inteireza com que vive, que diz o que pensa, que protege quem precisa de proteção sem pedir nada em troca, exceto honestidade. Mirella estava descobrindo o que significava ter alguém ao lado sem condição. Num dia de manhã, antes de eu voltar para a serra, ela apareceu na varanda da pensão onde eu ficava. Se sentou na cadeira ao meu lado. Ficamos um tempo olhando a rua. "Você vai voltar para lá?" ela perguntou. "Sim, para a mesma cabana." "É minha", disse. Ela assentiu devagar. "As terras da minha mãe", disse ela. "O promotor disse que eu tenho direito de requerer. Que o processo pode demorar, mas que a perspectiva é boa. Fico feliz. São terras em Tocantins", ela disse, "no sul do estado. O promotor disse que é uma região boa, que tem água. Terra com água no sertão é coisa séria." Ela sorriu.
Era a primeira vez que eu via aquele sorriso desde que nos conhecemos. Não o sorriso que se faz por educação, não o sorriso de alívio, mas o sorriso que nasce quando uma ideia gostosa chega à cabeça de repente. Eu aprendi a torcer arame farpado, ela disse. Aprendeu bem, concordei. Aprendi a plantar tempero em terra ruim. Sim, aprendi que tem coragem que só aparece quando é por outra pessoa. Olhei para ela. Aprendeu mais do que isso, disse. Aprendi de você, ela disse. Não, disse. Você aprendeu o que já estava dentro de você. Eu só não fiz nada para atrapalhar. Ela ficou me olhando por um momento com aquela expressão que eu havia aprendido a reconhecer. A expressão de quando ela estava pesando palavras com cuidado. Evaldo, disse. Eu não sei o que a gente é um para o outro. Eu também não. Mas sei que não quero ser como se esse tempo não tivesse acontecido. Também não quero. Ficamos quietos um momento. As terras em Tocantins têm uma sede velha, ela disse. O promotor mostrou foto, precisa de reforma, de mão que saiba o que está fazendo. Não disse nada por um instante. Olhei para a rua de Januária, para as casas de cal branca, para a mulher que estava vendendo laranja na calçada em frente, para o cachorro que dormia na sombra da figueira, para esse Brasil miúdo e imenso que existe em cada cidade pequena que o país esqueceu de olhar. Mão que sabe o que está fazendo, repeti. Sim, esse tipo de reforma leva tempo. Eu tenho tempo. Respirei fundo. Vou primeiro até a cabana. Disse, preciso cuidar do cinza. Preciso fechar o que precisa ser fechado. Preciso dizer adeus a um lugar que foi bom para mim mesmo sendo duro. Tá certo. Depois de tudo isso, eu posso ir ver essas terras. Ela não respondeu com palavra. Respondeu com um aceno de cabeça que era pequeno, mas era inteiro. Voltei para a cabana na serra uma semana depois. O cinza me recebeu com o bufar manso que ele tinha quando reconhecia minha chegada depois de ausência longa. Fiquei um tempo na mangueira com ele, passando a mão no pescoço, sem falar nada, deixando o reconhecimento acontecer no silêncio. A cabana estava como eu havia deixado. O canteiro de tempero que Mirella havia plantado ao lado da parede de sombra estava crescido. Um verde que contrastava com a terra vermelha de um jeito que me surpreendeu. Mesmo sem ninguém regando, havia sobrevivido. Aquele tipo de planta que o sertão faz, que aprende a encontrar água onde parece não ter. Fiquei lá por 11 dias. Fiz os reparos necessários. Deixei a cabana em ordem, as paredes caiadas de novo, o poço limpo, o curral em condição. Fui até Domiciano e ficamos conversando uma tarde longa na varanda dele, tomando café, falando de coisa miúda e de coisa grande, da vida que havia sido e da que estava chegando. Ele havia mudado alguma coisa no rosto, havia soltado alguma coisa nos ombros. Na última noite, fiquei do lado de fora até tarde, na rede, olhando as estrelas daquele jeito que havia aprendido naqueles 6 anos de solidão. Pensei no meu pai, que havia morrido antes de tudo acontecer e que havia sido um homem duro e silencioso como a terra de onde veio. Pensei em Fernanda e no que teria sido diferente se as coisas fossem diferentes, e deixei esse pensamento passar sem me segurar nele, porque pensamento de arrependimento, se você deixar, bebe o presente inteiro. Pensei em Mirella. No dia que ela segurou minha mão para subir no cinza, na força daquele gesto que parecia simples, mas que era tudo, era uma mulher que havia sido ensinada a não confiar, tomando a decisão de confiar uma última vez. E pensei em mim, no homem que eu havia me tornado aqui nessa serra, e no que esse homem estava prestes a ser. Não era uma vida nova exatamente, era a continuação da mesma vida, mas com um sentido diferente. Com um endereço diferente, com alguém que sabia quem eu era do jeito inteiro. Na manhã do 12º dia, montei o cinza, coloquei nas alforjas o que era essencial e o que tinha valor sentimental. O resto ficaria para a cabana, que poderia um dia receber outro homem que também precisasse de um lugar para se tornar invisível, antes de se tornar real de novo. Antes de sair, fiquei parado na frente da porteira por um momento.
Olhei para a cabana de adobe, para o poço de pedra, para o canteiro de tempero, para o horizonte de cerrado que eu havia aprendido a ler como quem lê rosto de pessoa querida. Não senti tristeza, senti gratidão, que é diferente. É a versão adulta da tristeza, aquela que reconhece que o que passou teve valor, sem por isso lamentar que passou. Obrigado, disse em voz baixa, para ninguém em específico, para o lugar, para os 6 anos, para o silêncio que havia me ensinado mais do que qualquer conversa. Dei o calcanhar no cinza. Partimos. A estrada de terra vermelha descia pela encosta com aquela beleza descuidada que só o cerrado tem. O capim dourado nos lados, as árvores tortas que crescem como querem, o céu enorme e limpo de nuvem que o final da seca traz. A poeira ia se levantando atrás de nós, em fio vermelho que o vento levava. Fui pensando no que estava à frente. Não era certeza. Não era garantia de que daria certo, de que as terras de Tocantins seriam o que a foto mostrava, de que a reforma seria simples, de que o que havia nascido entre mim e Mirella em condição de urgência sobreviveria em condição de rotina. Nada disso tinha certeza, mas aprendi naquela serra, naqueles 6 anos, que certeza é uma coisa que a vida raramente oferece e que esperar por ela é esperar em vão. O que a vida oferece são momentos, e dentro dos momentos, escolhas. E dentro das escolhas, a possibilidade de ser o tipo de pessoa que você decide ser. Eu havia sido destruído por uma mentira, havia me escondido por medo, havia convivido com meu próprio silêncio por tempo suficiente para aprender a me conhecer sem a camada que o mundo coloca em cima das pessoas quando está olhando. E num dia de setembro, com o sol pesado e a poeira levantada, havia visto uma mulher correndo descalça e havia dito uma palavra, só uma, suba. E essa palavra havia mudado as 2 vidas. Não porque era mágica, não porque era heróica, mas porque era humana. Era o gesto mínimo de quem reconhece no outro uma urgência que conhece e decide, naquele segundo, não olhar para o lado. Não fui eu quem a salvou. Ela tomou a mão que ofereci. Ela decidiu subir. Ela resistiu aos homens com uma frigideira de ferro quando eu estava caído. Ela ficou de pé diante do pai e disse que não era propriedade de ninguém. Ela foi ao promotor, assinou o depoimento, requereu as terras que eram dela. Eu apenas ofereci a mão. E às vezes é isso. Às vezes é só isso. Uma mão estendida na hora certa. Uma palavra dita no momento em que ainda serve. Uma decisão tomada não por heroísmo, mas por reconhecimento, por empatia, por esse fio invisível que conecta 2 seres humanos que nunca se viram, mas que partilham o mesmo tipo de ferida. O cinza galopou pela estrada de terra com a leveza que ele tinha quando sabia que estava indo para algum lugar, não fugindo. Eu também. Pela primeira vez em muito tempo, não estava fugindo. Estava indo. E isso, descobri naquela manhã de cerrado aberto e céu imenso, faz toda a diferença no mundo.